Antes de virar o imperador mais odiado da história, Nero foi apenas um garoto usado como peça no jogo de poder da própria mãe. De herdeiro promissor a tirano solitário, sua trajetória é tão trágica quanto fascinante. E se você gosta de histórias intensas como essa, já se inscreve no canal. Porque aqui, o passado é contado sem enrolação. Vamos começar. Nero nasceu em um berço de ouro cercado por sombras. Filho de Gneu Domício Aenobarbo e da ambiciosa Agripina, ele já carregava em seu sangue uma linhagem marcada por poder e controvérsias. Seu pai era conhecido por seu temperamento explosivo e por declarações que beiravam a profecia. Dizia que nada de bom viria daquele menino. Já Agripina, descendente direta de Augusto, não via o filho como uma criança, mas como uma peça central em seus planos de ascensão. Desde muito jovem, Nero foi lançado em um mundo onde alianças valiam mais que afeto e onde cada gesto podia selar o futuro de um império. A infância dele foi moldada não por brinquedos ou histórias, mas por estratégias, traições e o sussurro constante do poder. Era apenas o começo de uma trajetória que, desde os primeiros passos, já anunciava o drama de um destino imperial. Com a morte do imperador Calígula, o Império Romano mergulhou em um novo ciclo de incertezas. Foi nesse cenário que Agripina, mãe de Nero, viu uma oportunidade única. Astuta, calculista e determinada, ela se aproximou de seu tio, o imperador Cláudio, e não demorou a transformá-lo em seu novo marido. Mas Agripina não buscava apenas o trono ao lado de Cláudio. Seu verdadeiro plano era colocar seu filho no centro do império. Através de manobras políticas habilidosas, ela convenceu Cláudio a adotar Nero como filho legítimo e herdeiro, mesmo tendo seu próprio filho biológico, britânico. Nero, ainda adolescente, foi alçado à posição de sucessor imperial, não por seus méritos, mas pela estratégia implacável de sua mãe. Ele era, naquele momento, mais símbolo do poder dela do que um governante em formação. Agripina não governava Roma oficialmente, mas, nos bastidores, cada decisão do trono passava por suas mãos. Nero era o peão, ela, a verdadeira jogadora. Ao ser adotado por Cláudio e nomeado herdeiro do império, Nero passou a viver sob os olhos atentos da elite romana. Seu cotidiano se transformou. De um jovem nobre, ele se tornou o centro das atenções, cercado por tutores, conselheiros e protocolos. Um dos homens encarregados de moldar sua mente foi o filósofo Sêneca, que acreditava na virtude, na razão e no domínio sobre as paixões humanas. Sêneca tentou incutir em Nero os valores do estoicismo, esperando formar um governante equilibrado e justo. Ao lado dele estava também Sesto Afrânio Burro, comandante da guarda pretoriana, que zelava pela segurança e pelo controle político do jovem príncipe. Mas, ao mesmo tempo em que era educado para parecer virtuoso, Nero começava a mostrar sinais de inquietação. Ele se interessava mais por poesia, música e encenações do que pelas obrigações do Estado. O contraste entre o ideal que queriam formar e o homem que ele queria ser crescia silenciosamente. Roma via um jovem príncipe promissor, mas dentro do palácio, Nero já começava a se perder entre o que esperavam dele e o que ele realmente desejava ser. Aos 16 anos, Nero foi coroado imperador de Roma. Jovem demais para o cargo, mas com uma rede de apoio poderosa ao seu redor, ele assumiu o trono sob a tutela de sua mãe, Agripina, do filósofo Sêneca e do general Burro. Nos primeiros anos,
Seu governo foi surpreendentemente equilibrado. As decisões eram bem orientadas, as finanças mantidas sob controle, e o Senado, geralmente em conflito com os Césares, respirava aliviado diante de um imperador aparentemente moderado. Muitos acreditavam que Roma viveria uma nova era de estabilidade. Mas o que poucos percebiam é que o trono também acentuava os dilemas internos do jovem governante. Nero era imperador, mas não se sentia livre. Agripina o manipulava, os conselheiros o guiavam, e sua vontade própria era constantemente abafada. A figura de imperador era uma armadura que ainda não lhe servia bem. Por trás dos portões do Palatino, Nero não era o senhor de Roma. Era um adolescente tentando entender seu papel em um jogo de gigantes. E pouco a pouco, ele começaria a buscar maneiras de romper essas correntes. O equilíbrio dos primeiros anos de governo começava a ruir. À medida que Nero ganhava confiança e experimentava o gosto do poder, ele passou a rejeitar as amarras impostas por Agripina. A relação entre mãe e filho, antes marcada por dependência e estratégia, tornou-se tensa, quase insustentável. Agripina queria continuar governando das sombras, mas Nero desejava governar por si. Os conflitos se intensificaram e chegaram ao ápice com um ato impensável. Nero mandou matar a própria mãe. A mulher que o colocou no trono foi assassinada por ordem de seu próprio filho. A partir desse momento, a máscara do imperador, guiado pela razão e pelo conselho, começou a cair. A morte de Agripina marcou uma virada psicológica e política. Sem ela, Nero se sentia livre, mas também mais vulnerável. As vozes moderadas de Sêneca e Burro ainda ecoavam em seus ouvidos, mas perdiam força diante da vontade de um homem que queria moldar o poder à sua imagem. Era o começo de uma nova fase, mais autoritária, mais impulsiva e, acima de tudo, mais pessoal. Com as correntes do controle cortadas, Nero passou a se revelar em sua forma mais autêntica, ou talvez mais descontrolada. Ao invés de se dedicar à política ou à administração de Roma, ele mergulhou de cabeça nas artes. Via-se como um verdadeiro gênio incompreendido, um poeta, cantor e ator que merecia aplausos, não questionamentos. Subia aos palcos, compunha versos, tocava lira e exigia plateias obrigadas a aplaudir. Aos olhos de muitos, aquilo era uma afronta à dignidade imperial. Para Nero, era liberdade, mas essa liberdade tinha um preço. À medida que ele se afastava das obrigações do cargo, também se aproximava de prazeres perigosos. Vícios, festas extravagantes, gastos excessivos e decisões precipitadas tornaram-se rotina. Os conselheiros mais sensatos começaram a ser ignorados ou afastados, e o imperador cercou-se de aduladores. O trono já não era um símbolo de responsabilidade. Era um palco, e Nero, seu protagonista absoluto. Governar deixava de ser um dever, tornava-se um espetáculo contínuo, onde a realidade se dobrava aos caprichos de um homem que confundia poder com aplauso. Em julho do ano 64, Roma foi consumida por um incêndio devastador. Durante 6 dias, as chamas destruíram bairros inteiros, deixando milhares de pessoas sem casa. Foi uma tragédia sem precedentes, e rapidamente surgiram rumores sobre quem teria iniciado o fogo. Todos os olhares se voltaram para Nero. Alguns diziam que ele assistiu ao incêndio do alto de sua residência, tocando lira,
e declamando versos sobre a queda de Troia. Outros afirmavam que ele sequer estava em Roma quando o fogo começou, mas voltou às pressas para ajudar. Fato é que, pouco depois do incêndio, Nero propôs a reconstrução da cidade com um novo plano urbano e, em meio às ruínas, iniciou a construção de seu palácio monumental, a Domus Aurea. As coincidências alimentaram as suspeitas. Havia quem acreditasse que o imperador mandou incendiar a cidade para realizar sua visão artística de uma nova Roma. Se foi verdade ou não, nunca saberemos com certeza. Mas o episódio marcou profundamente sua reputação. O incêndio não destruiu apenas casas e templos. Queimou de vez a imagem pública de um imperador, que até então ainda era visto com alguma esperança. A partir dali, Nero seria lembrado não por reformas, mas por tragédia. Após o incêndio de Roma, Nero precisava de um culpado. A população estava furiosa e sua imagem manchada. Foi então que surgiu um novo alvo: os cristãos. Ainda vistos como uma seita obscura e mal compreendida, os cristãos não tinham aliados no poder, tampouco proteção política. Eram diferentes, rejeitavam os deuses romanos e se recusavam a participar dos cultos oficiais. Para muitos, pareciam uma ameaça silenciosa à ordem tradicional. Nero os acusou publicamente de terem causado o incêndio e iniciou uma perseguição brutal. Prisões em massa, execuções públicas e torturas horrendas se tornaram comuns. Cristãos foram lançados às feras, crucificados e até incendiados vivos para servirem de tochas nos jardins do imperador. Essa onda de violência não apenas consolidou o medo em torno do nome de Nero, como também inaugurou o primeiro grande martírio cristão da história. Anos depois, essa perseguição seria registrada pelos próprios seguidores de Cristo, transformando Nero no primeiro grande vilão do cristianismo. Para o imperador, era uma solução política. Para os cristãos, era o início de uma lenda sangrenta. E para a história, mais uma mancha que selava a decadência de um reinado mergulhado no desespero. Com o passar dos anos, Nero tornou-se cada vez mais desconfiado, instável e solitário. A morte de Agripina havia quebrado uma barreira moral, e agora o imperador já não hesitava em eliminar qualquer um que considerasse uma ameaça, real ou imaginária. Seus aliados mais próximos, um a um, foram sendo afastados ou assassinados. Octávia, sua primeira esposa e filha de Cláudio, foi executada sob acusações forjadas de adultério. Sua segunda esposa, Pópea, morreu de forma brutal, e muitos acreditam que foi o próprio Nero quem a matou em um acesso de fúria. Até mesmo Sêneca, o tutor e mentor que o guiou nos primeiros anos, não escapou da espada. Forçado ao suicídio, Sêneca partiu em silêncio, representando o fim simbólico do último traço de equilíbrio no círculo de Nero. O imperador já não governava Roma. Ele governava seus próprios medos. Cercado por bajuladores e traído por sua consciência, Nero iniciou uma espiral de violência e purgação. Quanto mais eliminava os que o cercavam, mais isolado se tornava. O poder absoluto que buscava agora o consumia por dentro. Com os inimigos mortos e os antigos aliados eliminados, Nero se viu no topo de um império que já não o temia, mas o desprezava. O Senado, que antes o aplaudia por conveniência, agora o tolerava com desprezo. As províncias começavam a se rebelar, e os generais romanos, antes submissos,
questionavam sua autoridade. Sem a mãe, sem a esposa, sem o mentor, sem ninguém ao redor que ousasse confrontá-lo, Nero mergulhou em delírios de grandeza e paranoia. Recolhia-se em festas privadas, imerso em performances e sonhos artísticos, enquanto Roma afundava em crises políticas e econômicas. O povo, que outrora o via como um jovem carismático, agora clamava por mudança. As legiões já não marchavam em seu nome. Em sua bolha de poder e vaidade, Nero ignorava os sinais do colapso. Mas a verdade era inegável. O império que ele acreditava controlar já estava escapando por entre seus dedos. E o que o aguardava não era uma queda honrosa, era o abandono completo. No ano 68, a rebelião deixou de ser apenas ameaça e se transformou em realidade. Governadores e generais importantes, como Galba e Vindex, se levantaram contra Nero. As legiões se recusaram a defendê-lo, e até o Senado, que antes o bajulava, declarou sua deposição. Nero, pela primeira vez, estava sozinho de verdade. Sem aliados, sem apoio militar e sem saída, fugiu do palácio disfarçado, escondendo-se em uma vila nos arredores de Roma. Lá, cercado por poucos servos leais, ouviu a notícia que tanto temia. Haviam decretado sua execução pública, uma humilhação que nenhum imperador havia enfrentado. Incapaz de aceitar esse destino, Nero decidiu tirar a própria vida. Mas até no fim hesitou. Precisou da ajuda de um servo para completar o ato. Suas últimas palavras, segundo relatos, teriam sido: "Que grande artista o mundo está perdendo." Com sua morte, chegava ao fim a dinastia dos Júlio-Claudianos. E nascia o mito sombrio de um imperador que preferiu o palco ao poder e o delírio à razão. Após sua morte, o nome de Nero foi apagado das inscrições oficiais. Estátuas foram derrubadas, moedas derretidas, e o império tratou de reescrever sua história. A narrativa dominante passou a retratá-lo como um monstro, cruel, insano, degenerado. Mas a verdade pode ser mais complexa. Muito do que sabemos sobre Nero vem de fontes escritas décadas depois de sua morte, muitas delas influenciadas por interesses políticos ou religiosos. É possível que parte de sua imagem tenha sido construída não apenas por seus atos, mas também por aqueles que se beneficiaram com sua queda. Ao longo dos séculos, ele se transformou em símbolo de tirania, em vilão perfeito para moralistas e cronistas cristãos. Mas por trás da lenda, havia um jovem colocado cedo demais no centro de um mundo implacável, manipulado, isolado e consumido pelo próprio papel. Louco ou vítima de uma máquina de poder maior que ele? Essa pergunta permanece. O certo é que Nero foi mais do que um imperador. Foi um espelho distorcido da Roma que o criou. E sua história, até hoje, continua ecoando entre os corredores das ruínas que um dia ele tentou transformar em palco.